soa como uma sensação de espezinhamento na oposição. A situação da investigação com relação aos atos do 8 de janeiro está com a justiça. Nós temos, inclusive, já um balanço hoje divulgado pelo STF, apontando que 371 pessoas estão condenadas, 5 absolvidas e centenas de outras pessoas já denunciadas aguardando julgamento. Esse é um assunto da justiça. Acredito que não é papel do presidente da República estar opinando sobre qual deve ser a decisão da justiça em relação àquelas pessoas que praticaram aqueles crimes. Houve crimes ali, a dúvida é que tipo de crime, né? A divergência, melhor dizendo, é com relação a que tipo de crime foi cometido, mas no mínimo vandalismo, no mínimo desordem foi praticada ali naquele 8 de janeiro. A linha que está prevalecendo no Supremo Tribunal Federal e no Ministério Público é de que houve ali a tentativa de golpe de Estado, linha com a qual particularmente eu também concordo, mas eu penso que esse não é um assunto a ser tratado pelo presidente da República da maneira como foi tratado hoje, e ainda atrelando essa situação a uma disputa de eleições, como o Lula colocou. Hoje deveria ter sido um ato, como eu acredito que deve ser todo 8 de janeiro, e deve ser lembrado inclusive sempre que for oportuno, de exaltação da democracia e da superação da tentativa de golpe que aconteceu, do fortalecimento das instituições, né, da própria solidez da democracia que permitiu com que uma tentativa não fosse exitosa naquele momento. Então, acredito também que o ato ele é importante, ele é simbólico, ele é necessário, porém eu acho que o governo também errou um pouquinho na dose hoje, nesse ato específico do dia de hoje lá em Brasília. E ainda falando sobre os atos do 8 de janeiro, teve repercussão na oposição. O líder da oposição no Senado, o senador potiguar Rogério Marinho, soltou uma nota dizendo que, enfim, continua acreditando que há um processo de perseguição contra as pessoas de direita. Ele voltou a falar no termo democracia relativa e disse que quando centrais sindicais vandalizaram prédios públicos, as ações foram minimizadas, é o que disse o senador. Ele afirmou, abre aspas, quando sindicalistas e movimentos alinhados ao PT incendiaram ministérios, vandalizaram prédios públicos, feriram pessoas na Praça dos Três Poderes e provocaram até uma morte, essas ações foram minimizadas. Nenhum desses atos foi tratado como ameaça à democracia. Atualmente, quem discorda do governo ou questiona os abusos do judiciário enfrenta prisão, perseguição e silenciamento com a aplicação da lei de forma seletiva. Estamos vivendo em um momento sombrio marcado por inquéritos intermináveis e decisões arbitrárias que minam a confiança nas instituições. O Brasil necessita de pacificação e da restauração da normalidade democrática, o que só será possível com uma justiça isenta e igual para todos, fecha aspas, para a fala de Rogério Marinho hoje nas redes sociais. O ex-ministro do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, que é líder da minoria no Senado, também soltou uma nota no Twitter dizendo que, na avaliação dele, o governo Lula faz um palanque nesse 8 de janeiro e que não ajuda em nada, só atrapalha. Ele disse que, abre aspas, politizar 2 anos depois, com a economia em chamas, mostra um governo perdido e ofende o povo brasileiro. Fecha aspas. Querem acrescentar algum comentário a respeito dessas falas aí da oposição? Darlo ou Tiago? A minha colocação, assim, eu respeito a posição dos Tiagos, que aqui estão, né? Apesar de não concordar. O que eu vejo é... E graças à democracia isso é podemos possível, falar, né? é verdade. Muito embora já temos relatos de que quem se posicionar em desfavor desse ponto de vista golpista do 8 de janeiro poderá ser encarcerado também, né? Mas teve alguém preso por causa disso? Por enquanto, mas o crime de opinião está sendo daqui a pouco está tipificado. Em breve, daqui você a acha, pouco né? está lá. Pensar que alguém, vamos lá, se a linha é essa, vamos pensar, se alguém invade o Palácio do Planalto ou o STF ou o Congresso Nacional e reivindica alguma coisa, é ato golpista. Ninguém vai lá invadir, quebrar, tocar fogo, brigar na Praça dos Três Poderes sem ter um objetivo. A gente faz isso, a gente protesta na rua, a gente chama atenção na rua, a gente para o país, a gente fecha a Avenida Paulista, a gente fecha a Avenida Atlântica do Rio de Janeiro, perfeitamente. Mas se há um ato que afronta os poderes constituídos da nação, esse ato, se é tido como golpismo, se é tido como ataque à democracia, ele é um ataque à democracia, seja quem quer que faça. A gente não pode ter essa distinção. Por quê? Porque fica muito cômodo, fica numa zona muito perigosa a gente achar que uns vão lá para dar golpe, um golpe que não tinha
não estava aparelhado para isso, e outros não. Vão lá, fazem a mesma coisa, mas tem uma retórica diferente e por isso não é golpe. Na minha opinião, se é golpe e tem que ser tratado como golpe todo mundo. Tratar como terroristas quem tem um determinado ponto de vista e quem não tem e vai para lá fazer a mesma coisa sobre um outro discurso, na minha opinião. O senador Rogério Marinho, que eu acho que já protagonizou algumas falas, ao meu ver, infeliz com relação, inclusive, à questão do salário mínimo essa semana, ele está no papel dele como oposição, né? Não vamos pensar que, como senador líder dessa oposição e que tem um protagonismo muito forte, inclusive até cotado para assumir o PL, né, a presidência do Partido Nacional, isso mostra a força que Rogério Marinho tem nacionalmente diante dessa frente, digamos assim, do bolsonarismo, da extrema-direita. Então ele teria que, obviamente, se posicionar de maneira, como ele fez, contra o ato, contra toda essa questão, e tentar fazer isso de forma jogando essa dúvida da relativização, né? Que para mim eu acho que isso não existe, não tem relativização. De fato, os fatos aconteceram, foram para cima dos poderes, tentaram ameaçar, e isso não é uma coisa de um dia para o outro, isso foi sendo orquestrado durante muito tempo, isso foi desde o resultado das eleições, isso foi desrespeitado por muita gente, inclusive ele mesmo, enquanto político, viu as coisas acontecendo, viu aqueles movimentos em frente aos quartéis, viu tudo aquilo acontecendo e não fizeram nada. Então, eu acho que eu acho que tem que fazer até uma meia-culpa, porque eles não se posicionaram antes, mandando as pessoas irem para suas casas, assentando assim o resultado das eleições.